falar em voz, vai aparecer, né? Cara, hoje eu achei que o meu dia ia ser incrível, assim. Pô, eu acordei, tomei um banho gostoso, assim, água bem quentinha, dormi bem, foi top. Acordei, botei uma musiquinha pra dar uma animada, pô, animei. Falei, nossa, hoje o dia vai ser incrível. Resolvi fazer um cafezinho, porque eu gosto de tomar um cafezinho de manhã, né? Só que, cara, quando eu fiz o café, eu falei, já era, o dia vai ser horrível. Pô, pensa num café, cara, que ficou ruim. Assim, nossa, mas um café que ficou horrível, horrível, horrível. A hora que o Pedro acordar e ele tomar aquilo, ele vai me xingar. Mas assim, ó, nem parece café, parece água suja, né? Eu tô tomando café só porque foi o que fiz. Porque se fosse outra pessoa, eu ia xingar e não ia tomar. Porque tá ruim, cara, tá muito ruim esse café. Dá até um negócio. Mas beleza. Galerinha, nossa aula de hoje. O que que vai ter aqui? O que que temos para nossa aulinha de hoje? É a parte 2 da nossa aula anterior. Inscrição e circunscrição de sólidos. Essa é a nossa parte 2 do retorno à vingança. Porque essa aula aqui é a vingança mesmo, né? O aluno lá não curte muito, ele pega, ela volta para atormentar a sua vida e ela vai voltar mesmo, não tem jeito, tá? Esse aqui não é o mesmo módulo, a sua apostila não foi eu que separei em duas aulas, né? A sua apostila separa em duas aulas mesmo. E esse aqui já é o próximo módulo, é o módulo 81, beleza? Mas ainda estamos na apostila 14. Olha, ó, tem que tomar Nescau. Nescau nem tanto, tem que tomar Todd. Pô, Todd é boa, gostei da referência aí. Tomar Todd é bacana. Galera, ahn, essa aula eu preciso que você saiba uma coisa, tá? Eu preciso que você relembre uma coisa lá do primeiro ano. E eu adoro falar isso porque eu lembro muito daqueles memes do Twitter, né? Quando o professor fala assim: isso aqui vocês já aprenderam no quarto ano. Aí aparece a imagem de uma pessoa, sei lá, dormindo na sala do quarto ano, ou a pessoa zoando na sala. Eu adoro falar essas coisas. Tipo, você tem que lembrar isso do primeiro ano. Eu acho engraçado. Mas enfim, para esse caso aqui, essa parte 2 da aula, eu preciso que você relembre algo do primeiro ano. E quando a gente passa essa matéria no primeiro ano, pelo menos eu gosto de comentar, não foi eu que te passei, né? Mas eu gosto de comentar assim, ó. Pô, é muito importante você saber isso aqui, cara. Isso aqui aparece um monte, você vai precisar no segundo ano. E de fato, né? A parte que você começa a precisar disso é exatamente nessa aulinha aqui. Óbvio que a gente pode ter usado esse assunto anteriormente, mas o necessário mesmo é nessa aulinha. Léo, para de fazer suspense. O que que a gente está precisando? É isso aqui. A gente precisa relembrar, cara, o que que é uma semelhança de triângulos, né? Porque nessa hora que a gente inscrever e circunscrever sólidos, para a gente resolver a questão, só vai sair se a gente fizer uma semelhançazinha. A gente tem que fazer semelhança de triângulos e eu preciso que você saiba fazer uma semelhança. Então eu trouxe aqui um slidezinho só para a gente relembrar e trouxe aí uns dois exercícios, sendo um da UFSC e o outro não, para a gente dar uma praticadinha. Beleza? Léo, era necessário eu botar isso aqui na aula? Não, não era. Mas aí, pensando um pouco em você, né? Talvez você não lembre aqui, não sei como é que você era no primeiro ano. Acho que também não fui seu professor lá, então às vezes explica um pouco diferente. Talvez seja legal a gente revisar. Beleza? Então aqui, Salão. Primeira coisa. Então, o que que eu posso te dizer sobre triângulos semelhantes? Primeira coisa que eu quero te dizer assim, ó. Como é que eu posso identificar uma semelhança? Pô, eu sei que você já tá ligado, né? Pô, triângulos semelhantes, legal. Mas quando é que eu posso dizer que dois caras são realmente semelhantes? Para isso, na matemática, existem casos de semelhança, né? Existem casos que a gente tenta descobrir se esse caso tá ali para mostrar que eles são semelhantes, né? Existem casos para a gente ver isso. Léo, conta um caso para mim? Conto. E é o caso que mais aparece, é o caso top, top, que a gente vai usar o tempo todo, que é chamado de caso A A. Que caso que é esse? Pô, esse AA vem de ângulo, ângulo. Para você saber se dois triângulos são semelhantes, a gente costuma usar esse caso aqui, ó, o caso ângulo, ângulo. Isso significa que você tem que achar dois ângulos em comum. Se você tem dois triângulos e eles têm dois ângulos em comum, quer dizer que esses dois triângulos são semelhantes. Ah, não, mas eu aprendi que tinha que ser três ângulos, não é o caso AAA? Cara, seguinte, a ideia, pensa comigo assim, ó, passar um pouquinho rápido, tá? Imagina que eu tenho dois triângulos. Ó, eu tenho dois triângulos. E eu falo para você que esse ângulo é igual a esse e esse cara é igual a esse aqui. Beleza? Ó, eu tenho dois ângulos iguais. O que que você acha que vai acontecer com esse terceiro aqui, ó? Se dois triângulos possuem dois ângulozinhos já iguais, concorda que o terceiro tem que ser igual neles também?
Poxa, se eu tenho dois iguais, pô, não tem saída, cara. O terceiro também vai ter que ser igual, né? Então a matemática chama o caso só de caso A. Caso ângulo. Porque se eu tiver dois ângulos iguais, eu já vou ter o terceiro também. Então eu não preciso botar A, né? Matemática pra gente não faz sentido. Isso ali, ó. Quem tem dois, tem três. Exatamente isso. Quem tem dois, tem três. Essa é a frasezinha que a gente usa. Legal? Tranquilinho? Só que esses ângulos, né? Às vezes os alunos eles caem numa pegadinha, eles se confundem. Às vezes eles acham que os ângulos estão olhando para os mesmos lugares. Já vou te contar um pouco mais a fundo sobre isso. Só queria jogar no ar mesmo. Legal, Léo. Entendi. Já sei agora quando dois triângulos são semelhantes. Eu preciso ver se os ângulos são iguais. Legal. Só que se eles forem semelhantes, o que que a gente ganha? A matemática fala assim, ó. Poxa, se os dois triângulos são semelhantes, quer dizer que eu vou ter uma proporção entre os lados. Léo, o que que é proporção? É assim, ó. Se um lado dobrou, quer dizer que o outro lado vai ter que dobrar também, né? Aí se um lado lá triplicou, quer dizer que o outro tem que triplicar também. Todos os caras estão numa mesma proporção, todos eles aumentam na mesma quantidade, beleza? Isso é a ideia de semelhança, né? Eu vejo que tem os mesmos ângulos, e aí eu sei, um lado dobrou? Pô, então os outros têm que dobrar também. Um lado triplicou de tamanho? Então os outros lados têm que triplicar também. Legal? E como é que a gente pode montar essa proporção? Como é que a gente pode montar essa semelhança? Cara, proporção nada mais é do que uma divisão, né, galera? Para a gente descobrir essa proporção, aquela constante que a gente vê, mas aqui é um pouco mais básico, é só a gente montar uma divisão. A semelhança vai contar o seguinte para você, ó. Você tem que escolher um ângulo. Em qualquer triângulo, qualquer um dos dois, você tem que escolher um ângulo. Eu vou começar com nenhuma marquinha, beleza? O nenhuma marquinha, o ângulo de nenhuma marquinha, ele tá olhando para qual lado? Poxa, ele tá olhando para o lado X. Então eu vou colocar na parte de cima, aqui, ó, eu vou colocar o X. Legal. Aqui embaixo, eu tenho que colocar agora o oposto a nenhuma marquinha lá no outro triângulo, para eu ver a proporção, né? Eu ver o quanto eles estão aumentando ali, qual que é o valor da minha constante, da minha proporção. Ó. Então, o oposto a nenhuma marquinha no grande, X. Oposto a nenhuma marquinha no pequeno, A. Então, a minha proporção é X sobre A. Essa aqui é a proporção da parada. E como tudo é proporcional, como todos os lados estão nessa proporção, eu posso pegar esse cara e igualar isso aqui, ó. Poxa, eu fiz o oposto a nenhuma marquinha, né? Vou fazer agora o oposto a uma. Deixa eu ver, o oposto a uma no grande, Y. Dividido, o oposto a uma no pequeno, B. Tá aqui. Como eles têm a mesma proporção, eu posso igualar essas razões aqui, né? Eu sei que X sobre A vai ter que ser igual a Y sobre B. São semelhantes, a mesma proporção. E por último, eu posso ainda pegar o cara oposto a duas marquinhas. Olha lá, o oposto a duas marquinhas no grande, Z. E o oposto a duas marquinhas no pequeno, C. Legal. Isso aqui tudo eu vou igualar a K, que a gente chama de uma constante de proporção. Fez sentido? Relembrou? Não quero perder muito tempo nisso aqui, tá? É só para você relembrar mesmo como é que a gente usa a semelhança. Sempre legal, eu gosto de fazer assim, ó. Essas frações eu sempre monto referente aos ângulos. Por exemplo, essa aqui foi referente a nenhuma marquinha, essa foi referente a uma marquinha e essa foi referente a duas marquinhas. Sempre faço assim. Léo, eu percebi um padrão que você fez. Eu percebi que você sempre colocou em cima pessoas do primeiro triângulo. Sempre colocou em cima pessoas do primeiro triângulo. E você sempre colocou embaixo, aqui, pessoas do segundo triângulo. Isso é uma regra, tem que ser sempre assim? Eu sempre começo em cima com o maior e embaixo eu boto o menor? Não, nada a ver, Sala. Eu podia fazer tudo invertido, né? Eu podia botar o A em cima e o X embaixo, o B em cima e o Y embaixo. Eu podia inverter. Só que tem que ter um padrão, né? Se você começa em cima com um cara do grandão, poxa, então todos os caras de cima têm que ser do grandão. Você tem que seguir uma ordem, seguir uma lógica, né? Se você começar em cima com todos os caras do pequeno, legal, vai funcionar também, né? Mas você tem que seguir esse padrão. Não vale uma hora botar um do grande em cima e outra hora botar um do pequeno em cima, que aí você vai confundir tudo e vai dar errado. Legal? Show! Agora vem uma questão bem facinho aí, né? Bem de boa pra gente fazer. Não, como você já teve semelhança, eu resolvi trazer um pouco mais pesado aqui, né? Eu já trouxe um itemzinho da UFSC pra gente ver se é verdadeiro ou fake news. Olha o que esse itemzinho conta pra nós. No triângulo ABC, que é retângulo em B, cara, antes de ler o exercício, eu quero te relembrar uma coisa, que às vezes alguns alunos aí não lembram. O que significa isso aqui, ó? No triângulo ABC, o que significa, né, ele ser retângulo em B? O que é retângulo em B? Quer dizer, é uma matemática meio óbvia, a nomenclatura já te conta tudo, né? Retângulo em B, olha lá, reto ângulo em B. Ó, reto ângulo em B.
Então quer dizer que o ângulo reto tem que estar em que vértice? No vértice B, né? Ah, Léo, mas ele já me deu o desenho, eu já sabia disso. Não, legal, mas tem questão que ele não te dá o desenho e ele fornece essa informação. E você tem que desenhar ele corretamente. Legal? E aqui é de fato, né? Olha lá o B no ângulo reto. Então é um triângulo retângulo em B. Preciso contar uma historinha. Eu quero tomar muito tempo também. Mas esses dias aí, toda semana, cara, todo dia eu vejo vários vídeos de matemática no YouTube, em outros portais, né? A minha timeline, ela, de tanto que eu já vi, ela recomenda vários canais diferentes de matemática. Aí eu tava de boa na sala, vendo, sei lá, acho que vendo o Pedro jogar FIFA, eu não sei o que eu tava fazendo, preparando uma aula, uma lista. E aí, pô, comecei a navegar no YouTube, né, pelo meu celular, e apareceu o vídeo de um cara cabeludo, assim, ó, parece aqueles roqueiros, sabe? E deu pra ver que ele não era brasileiro. E apareceu assim, ó, aula de triângulo retângulo, aula de Pitágoras, demonstração de Pitágoras. Eu falei, oh, interessante, vou ver aqui. Aí cliquei pra ver a aula do cara. Ele era italiano, né? Ele não tava falando português, ele tava dando uma aula em inglês. Só que, cara, toda vez na aula que ele ia falar triângulo retângulo, eu não sei o que que baixava nele. Eu não sei que sotaque que ele puxava, mas ele falava assim, ó, attraire retrangle. Toda vez, ele fala, attraire retrangle. Sério, toda vez. Ele ia falar, um triângulo, retângulo, attraire retrangle. Eu não sei onde é que ele tirou essa palavra. Eu não sei por que que isso na mente dele é triângulo, retângulo. Mas ele falava, attraire retrangle. Eu gostei. Às vezes eu me referi agora a triângulo, retângulo como attraire retrangle. Beleza? Se eu falar isso, não acho estranho, tá? Porque eu achei engraçado ele fazendo na aula. Mas tá aqui. Nossos triângulos, retângulos bonitinho. Como tá uma questão de semelhança, você já imagina. Epa, aí tem semelhança. Mas calma, né? Como é que você vai saber se esses triângulos de fato são semelhantes? Sala, não se perca. Tu precisa identificar aquele caso A, que é o caso ângulo A. Legal? Só deixa eu anotar as informações do problema, que eu nem li ele contigo ainda, né? O nosso right rectangle. Ó, ele falou que o segmento DE é perpendicular ao segmento AC. Quer dizer que forma 90 graus, né? DE forma 90 graus com AC. Show. Já sabíamos disso também porque estava no desenho. Se antes de Cristo se AC mede 6, deixa eu ver aqui o chat, mesmo com você falando, eu não vou nem um pouco. Eu não vou achar nem um pouco estranho, não, tá? Não, tudo bem. É estranho, cara, é estranho, mas eu achei legal. Olha lá, antes de Cristo mede 6. Vamos anotar isso? Vou pegar aqui. Show. Isso aqui tudo mede 6. E CE tem a mesma medida que a B, que é 4 centímetros. Então posso anotar aqui, ó. Posso anotar aqui CE. Esse cara aqui mede 4. E esse todo aqui mede 6, né? Assim. Outro que mede 4 é o AB. Show. Legal. Então, aí ele afirma, né? Então, AD mede 2. Onde é que tá AD? Pô, AD é esse pedacinho aqui. Vou chamar esse pedacinho de X, tá? Que é o que a gente quer descobrir. Foi. Galera, tem uma coisa aqui que a gente pode fazer de cara. É sempre bom a gente anotar as informações que a gente consegue. O que que é isso? Tem um segmentozinho a mais aqui que eu já sei o tamanho dele. Que seria o segmento AE. Você concorda? Olha lá, o todo mede 6. Esse pedação aqui mede 4. Então quer dizer que esse segmento AE, ele vai ser 6 menos 4, né? O todo menos o pedação. E 6 menos 4, 2. Legal? Agora já anotei todas as informações que eu conseguia. Bora fazer a questãozinha. Eu gosto em triângulos semelhantes, em questões de semelhança, em questões que tem um triângulo dentro do outro, eu gosto de separar. Então aqui eu vou separar também. Olha lá. Vou separar o triângulo pequenininho, aqui, do triângulo grandão. Só para a gente conseguir visualizar melhor a semelhança, tá? Não é necessário, se você conseguir resolver com os dois, um dentro do outro, legal. Fechou. Agora anota as informações. Aqui é 90 graus, então esse cara é 90 graus. Esse segmentozinho é X, que eu quero descobrir. Então aí é X. Esse segmentozinho é aquele 2. Então aqui é 2. Do pequeno eu já anotei tudo. Vou anotar agora as coisas do grandão. Olha lá. No grandão, aqui embaixo que é 90. Então aqui é 90. O que mais que eu sei? Eu sei que esse segmento grandão aqui, ó, a hipotenusa grandona, hipotenusona, mede 6. Então a hipotenusona mede 6. E eu sei que esse catetão aqui também mede 4. Vou botar 4 aqui. Legal. Muito colorido, né? Aí.
Foi, mede 4. Léo, show. Agora eu só preciso achar a semelhança entre eles. Vamos embora? O que eu preciso para ser semelhante mesmo? Eu preciso de AA, dois ângulos iguais. Você concorda que um ângulo igual ele já tem, né? Olha lá, esse aqui tem o 90, esse aqui tem o 90. Então, olha só, um ângulo eu já matei. Falta só achar outro ângulo igual e eu já sei que eles são semelhantes. Então, como é que você vai achar isso? Cara, muito fácil. Olha só, esse ângulo que eu estou botando em verde aqui, ó. Concorda que ele é um ângulo do triângulo pequeno? Ele é. Então, esse cara em verde, ele é esse ângulozinho aqui. Show. Só que esse ângulo em verde, ele também é um ângulo do triângulo grandão, cara. Ele é um ângulo dos dois, né? Ele é um ângulo do pequeno, mas ele também é um ângulo do triângulo grandão. Olha lá. Então, vou até botar uma marquinha, ó. Isso aqui é uma marquinha, aqui vai ser uma marquinha também. É exatamente o mesmo ângulo. E aí, Sala, eu achei meu segundo ângulo, né? Eu achei os dois caras ali congruentes. Conclusão, os triângulos são sim semelhantes. E o terceiro ângulo entre eles aqui, ó, o terceirinho, também tem que ser igual. Show? Agora é só eu fazer a nossa semelhançazinha para praticar. Vou pegar que ângulo? Vou pegar o ângulo oposto a 90, pode ser? Olha lá. O oposto a 90 no pequeno, x, dividido. Oposto a 90 no grandão, 6. Igual. Já peguei o oposto a 90, né? Vou pegar agora o oposto a duas marquinhas. O oposto a 2 no pequeno é 2. O oposto a 2 no grandão é 4. Aqui. E agora é só a gente resolver isso. Multipliquei por 6 de ambos os lados. Aqui simplifica. E eu vou chegar que o x é igual a 2 vezes 6, 12. 12 sobre 4, isso vai dar 3. Conclusão, o nosso segmento AD, que a gente chamou de x, é 3 centímetros e não 2. Questãozinha da UFSC, fake news, tá falsa, né? Mas a ideia é você pegar a ideia de semelhança. Aí. Ok, eu sempre penso antes de Cristo e Ceará. Ceará ali. Legal. Bora então? Ok, mais uma. Léo, já entendi semelhança, não é a última. Eu juro que é a última, depois a gente começa a nossa linha de verdade, tá? Essa aqui, ó, fazendo um pouco mais rápido. Essa eu não vou nem separar os triângulos, tá? Não vou nem separar, só pra gente não perder tempo aqui. Acho que você já tá um pouco maiorzinho, que já vai compreender legal. Eu tenho dois triângulos. Será que eles são semelhantes? Não sei. Você concorda que os dois já possuem um ângulo de 90? Ó, o grandão tem 90 e o pequeno tem 90. Um ângulo igual para eles, eu já achei. Preciso achar outro. E esse outro está escancarado na nossa face, né? Que seria esse cara aqui, ó. Esse ângulo, uma marquinha, ele é um ângulo tanto do triângulo grande, como ele é um ângulo do triângulo pequeno. Então, olha só, eu já sei que meus dois triângulos, o grandão e o menorzinho, são semelhantes. Eles têm ambos 90 e ambos têm esse cara aqui. Conclusão, o terceiro ângulo, que seria esse, e esse cara aqui, ó, que é o terceiro ângulo deles, né, também precisa ser congruente. Então, vou botar aqui duas marquinhas. Foi? Fez sentido aí as marquinhas para você? Agora, no secrets, né? É só a gente fazer a proporçãozinha. Simbora? Fazer a proporçãozinha? Então foi. Ó, no triângulo pequeno, o oposto a uma marquinha mede x. Então botei x sobre. No grandão, o oposto a uma marquinha mede 3. Então é x sobre 3. Igual. No pequeno ainda, o oposto a 2 mede 2. Então, 2. Dividido, o oposto a 2 no grandão mede 4. Fechou. Multipliquei por 3 de both sides. Olha lá. Oiê. Tchau. E ficou. Cancelou. X igual a 2 vezes 3, 6 sobre 4. Simplifica, simplifica. 3 sobre 2. E aí matei, né? O nosso x é 3 meios ou ainda 1,5. E acabou. Achei o valor de x. Matei o exercício. Sala, diga aí pra mim no chat. Tá tranquilo com semelhança? Você entendeu? Tem alguma dúvida nessa parte? Porque eu vou precisar usar isso aqui nas aulas daqui pra frente, tá? Pelo menos nas próximas 2 aulas eu vou usar. Sim, prof, tranquilo. Felipe falou que sim. Tiffany, sim. Tá tranquilo? Então tá show. Não sei se você lembrava dessa matéria, mas dei aquela revisadinha contigo. Inclusive, o nosso próximo módulo, sabe como é que chama? Chama-se sólidos semelhantes, né? Opa, sólidos semelhantes, semelhança, tem a ver. Então já estou aí dando uma adiantada para você. Ok, vamos voltar para os nossos casos
malucos de inscrição e circunscrição? Ok. Esse que eu vou te mostrar, ele é o caso mais difícil de todos. Ele é o caso que vai envolver mais trabalho para você achar os caras. O que você mais tem que pensar nele. E é o que usa semelhança consequentemente, tá? Que caso que é esse, Léo? É uma esfera que eu boto dentro de uma pirâmide regular de base quadrada. Né? É uma esfera que eu boto dentro de uma pirâmide, basicamente. Ok. Peguei uma esfera e eu botei dentro de uma pirâmide. Meu Deus, Léo, só o desenho já é escroto. É, só o desenho já é escroto. Né? Então até que eu nem tentei desenhar. Eu botei a figura do seu livro aqui mesmo. Só que, Sala, você tem que focar naquilo que eu te falei na aula passada. Ah, uma formulazinha. Não, para, não vou te dar fórmula. Eu preciso que você olhe para essa figura e você comece a pensar algumas coisas. Qual foi a dica que eu te dei? Eu quero que você relacione... Eu quero que você relacione os... Como é que fala? Os elementos, né? Da esfera e da pirâmide. Você tem que relacionar os elementos de cada um. Então, olha só. Para fazer isso, eu vou montar um triângulo. Cara, triângulo sempre resolve a nossa vida. Ai, tô perdido. Tenta montar um triângulozinho que as coisas ficam mais legais. Cadê o expert de desenhos agora? Pô, não sei, cara. Eu desisti, tá? Eu desisti. Mas enfim, eu vou tentar relacionar as coisas deles formando um triângulo. E eu vou começar por aqui, ó. Isso é o raio da minha esfera. Legal. Isso aqui embaixo, será que você sabe me dizer o tamanho disso? Ali eu sei que é o raio da esfera. Show, né? Tô indo do centro até aquele pontinho ali, ó, é o raio da esfera. Esse cara aqui de baixo, quanto que ele mede? Pô, ele vai ter que ser, vamos pensar, né? Se fosse completo, seria L, seria o lado do quadrado. Mas como eu não é L completo, eu tô pegando metade, esse pedacinho é exatamente L sobre 2. Metade do lado do quadrado. Ali falaram o raio da base. A base não é uma circunferência, né? Tomar um cuidadinho aí. Quadrado não tem raio, beleza? A ideia seria quando fosse uma circunferência. Mas entendi. Ali, ó, apótema da base, beleza, pode ser apótema. Só que a minha ideia é ser L sobre 2, porque o lado todo é L, então aqui é L sobre 2. Olha só. Então eu já tô botando aí os dois caras que eu peguei, você percebe que são elementos da minha pirâmide, né? Ou da minha esfera. Aqui é o raio, aqui é o lado, é metade do lado. Então, tá, o apótema da base, tanto faz. Já tô relacionando os caras. Depois que você pensou nesses dois, fica tudo meio óbvio. Porque quais são os triângulos que você forma? Poxa, é esse aqui, né? Olha lá de novo. Você puxa aqui de cima até lá embaixo e você completa. Opa, peraí. Já vou completar, tá? Antes disso, vou até fazer em rosinha aqui, depois eu tiro. Você completa aqui. Fechou. E aí você tem os triângulos para você trabalhar. Só que, Sala, eu quero pensar uma coisa contigo. Eu queria descobrir quanto que mede esse pedacinho aqui. Quanto que vai medir só esse pedacinho daqui? Olha a analogia que eu quero ter contigo. Léo, é fácil? Não é. Eu preciso que você esteja comigo, que você esteja presente na aula, senão você não vai entender nada, né? Se fosse esse segmento todo aqui, ó, se fosse todo esse segmento aqui, quanto que ele iria valer? Você concorda que ele é a altura da minha pirâmide? Todo o segmento é a altura da pirâmide? Beleza. Então esse cara todo aqui seria H, a altura da pirâmide. Quanto que mede esse pedacinho aqui de baixo? Ó? Pô, Léo, esse pedacinho aqui de baixo, ele é o raio da esfera, né? Olha lá, ele é o raio da esfera. Legal. Se o grandão é a altura da pirâmide e esse menorzinho é o raio da esfera, quanto que vale aquele cara em azul ali pra gente? Ó? Seria o todo menos o pequeno. Então é a altura da pirâmide menos o raio da esfera. De novo, só usando os elementos dos meus caras. Eu não estou botando incógnita nenhuma. Só os elementos dos caras aqui. Legal? Então, ó, vou apagar. Vou apagar aqui também. E esse segmento para nós, ele vai ser, olha lá, H menos R. A altura menos o raio da esfera. Show? Então tá show, hein? O que mais que a gente pode pensar? Pô, tem duas coisas que eu preciso ver contigo aqui que eu não sei se você lembra. Tem uma frase que eu falei para você ano passado e esse ano que é muito importante você lembrar. E esse momento também você precisa dela. Que é aquela assim, ó. Todo raio com uma reta tangente forma 90 graus. Lembra disso? Olha você aplicando essa frase aqui de novo. Você tá vendo esse raio da esfera? O raio da esfera? Tu concorda que esse segmento em rosa aqui seria tangente à minha esfera? Olha lá. Raio com um segmento tangente. E todo raio com uma reta tangente forma 90 graus. Então aqui, ó, sem sombra de dúvidas, é 90. Porque é um raio
com uma reta tangente. E mais, né? Aqui embaixo também vai ter que ser 90. Olha aí, pirâmide reta, bonitinho. Eu tenho todos os caras aí sendo noventinha para nós. E você já tá vendo, eu sei que você já tá vendo, dois triângulos. E é exatamente por esse motivo que a gente precisou de semelhança. Porque, Sala, esses dois triângulos que você tá vendo aqui, que é esse menorzinho com esse grandão, eles são triângulos semelhantes. E para a gente matar o exercício, a gente precisa fazer uma semelhança, tá? Com uma ressalva antes, né? As ideias aqui que eu te falei que era o caso mais difícil, ele de fato é o mais difícil. Só que ele se torna um pouco mais fácil porque é sempre a mesma coisa. Se você entendeu isso aqui, se você conseguir visualizar esse triângulo, você vai matar todas as questões sobre isso. Porque sempre que ele envolver uma esfera com uma pirâmide, é isso aqui. Esfera e pirâmide, é isso aqui. Esfera e pirâmide, é esse triângulo. É sempre esse cara que mata, né? Então é o mais difícil, mas ele é repetitivo, então você acaba pegando a manha da parada. Olha o que acontece. Antes de você começar a semelhança, você tem que fazer uma coisinha antes, que talvez você esteja imaginando, né? Antes de você começar a semelhança, a gente costuma fazer um Pitágoras. A sequência é essa. Monta os triângulos, acha ali o que eles têm em comum, como eu fiz. Sempre esse desenho aqui. Depois você vai fazer um Pitágoras. Ah, Léo, qual deles? No pequeno ou no grande? Depende do exercício. Às vezes é um Pitágoras no pequeno, às vezes é um Pitágoras no grandão. Mas a lógica é essa. Monta os triângulos, faz um pitch. Depois que você fez o pitch, descobriu o terceiro lado, aí a gente parte para semelhança e mata o exercício. Show de bola? Essa é a ordenzinha. Monta os triângulos, faz um pitch, faz semelhança, acabou. E agora a gente tenta fazer isso na prática. Daqui a pouco, na prática. Tem mais um casinho antes, tá? Esse caso aqui, que você percebe que mudou um pouco, né? Era uma pirâmide com uma esfera dentro, agora é um cone com uma esfera dentro. Ah, não, mudou tudo. Meu Deus, um monte de caso novo. Cara, exatamente a mesma coisa. Sério, pirâmide cone, você vai fazer a mesma lógica. Olha lá. Você vai montar os mesmos triângulos, com as mesmas medidas, com as mesmas lógicas, é tudo a mesma coisa, né? Você percebe, olha lá. Montei o triângulo aqui, retângulo. Montei o triângulo, retângulo. São triângulos semelhantes. A altura menos o raio da esfera, raio da esfera. Agora aqui, ao invés de ser metade do lado, lembra que aqui era metade do lado? Agora vai ser o raio da base, como tinham falado anteriormente. Isso mudou, né? Agora aqui é raio da base. E, cara, a lógica é a mesma coisa. Monta os triângulos, faz um pitch e depois faz uma semelhança. Show? Não troca. Sempre dessa forma, você vai matar os exercícios que envolvem essas figuras. Legal? Só relembrando, né? Nas aulas, cara, eu não vou conseguir te passar todos os casos, até porque nem a sua apostila aborda eles de forma teórica. Eu te passo a ideia, os mais difíceis, aqueles que a gente tem uma sacadinha. Mas você tem que ser um pouco. Como é que eu posso falar? Tem que ser um pouco autodidata, assim. Tu tem que ver e tu vai ter que tentar criar uma ideia naquele caso diferente que apareceu para você, tá? E irão aparecer casos diferentes, pode ter certeza. Show? Fez sentido aí? 1 e 2 por semelhança, tá tranques? Posso tocar a ficha? Vou tocar, hein? Olha lá. Comecei com o exercício da FGV, só para você ver como a parada é fácil, né? FGV, Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, difícil pra caramba. Mas eu mudei, obviamente. Aqui devia ter um adaptado, né? Eu mudei os valores porque os valores eram muito feios, a gente ia ficar a aula toda só fazendo as continhas. Então eu fiz uma alteração para ficar mais fácil. Olha lá. Considere uma pirâmide regular de altura 8, cuja base seja um quadrado de lado 12. Legal. Então, meu desenho. A questão não deu desenho, já começa sendo difícil aí. Tu vai ter que desenhar. Qual vai ser o nosso desenho? Uma pirâmide regular de altura 8, base quadrada. Vamos fazer? Olha lá. Agora vem, hein? É hora de me provar para vocês que eu estou ficando bom em desenhos. Léo, ficou uma merda a base. Cala a boca. Vou fazer. Aí, ficou bom. Gostei, gostei. Agora eu vou montar minha pirâmide, né? Bota um cara aqui, que é o vértice, e junta as pontas. Aê! Ah, para, pô, tá mal bom isso aqui. Foi. Pirâmide de base quadrada. A altura é 8. Bora botar essa alturinha aí sendo 8, né? Ó, vou botar aqui, ó. Blau. 8. E o que mais? O que mais? A base é um quadrado de lado 12. Ok. Então aqui é 12. Item A. Calcule o volume
da pirâmide. Volume da pirâmide. Pô, o volume da pirâmide é fácil. A gente já sabe, né? Volume da pirâmide. Ih, caralho. Ali, volume da pirâmide. Área da base vezes altura sobre 3. Tranquilo. Léo, sei achar a área da base? Sei. É um quadrado. 12 vezes 12. Sei a altura? Sei. É 8. Léo, sei o 3? Sim. 3 não tem nem o que descobrir, né? É 3. Então, cara, você sabe tudo. É só fazer as continhas, você vai achar. Olha lá. Área da base, 12 vezes 12, 144. A altura é 8. Faz as contas. 384. Acabou. É isso aí. Agora, a parte que interessa pra gente. Você percebe que antes a nossa aula era sobre isso aqui, né? Era sobre o volume da pirâmide, que foi a coisa mais fácil do exercício. Foi tipo tosco. A gente matou o volume. Agora a gente passou para a parte 2, que é difícil. O raio da esfera circunscrita à pirâmide. Galera, aqui eu vou alterar um negocinho, tá? Eu não quero a esfera circunscrita. Eu quero a esfera inscrita na pirâmide. Acabei botando errado ali. É a inscrita. Eu quero a esfera que está dentro da pirâmide. Depois eu faço alteração no slide e resolvo ali, tá? Então, beleza. Esfera inscrita. Deixa eu desenhar pra gente a esfera inscrita. Ai, meu Deus, socorro. Vai. Aqui. Ó, já fiz cagada. Aí, esfera inscrita. A esfera dentro. Ah, rapaz, tô danado. Então tá aqui. Olha lá. Essa é a altura. Isso aqui mede 8. Show. Legal. E você percebe que você está no caso anterior, né? Você tem uma pirâmide e uma esfera lá dentro. O que você tem que pensar? Naqueles triângulos que a gente conversou. Bora pensar neles? Então vamos, hein? Olha lá, vou desenhar eles antes de tudo. Depois a gente acha os valores de cada ladinho. É esse cara aqui. Vem pra cá. Manda aqui. Pega aqui do centro. E joga ali. Montei. Tá massa. E agora fazemos pegamos as informações que a gente precisa. Por exemplo, o que eu sei aqui? O que eu tenho que anotar que a gente viu no nosso slide anterior? Pô, Léo, eu sei que esse tamanho, deixa eu botar em rosa. Eu sei que esse tamanho aqui, ó, ele é a altura da pirâmide, né? Ele é a altura da pirâmide, que é 8, menos esse cara aqui de baixo. Ó, ele é toda a altura menos esse cara aqui de baixo. Então vai ser a altura menos o raio, que a gente discutiu, né? Então, ó, 8 menos Rzão. Quem que é esse segmentozinho aqui, ó? Esse pico roxo? Ah, esse aqui é o raio da esfera. Então aqui é R também. Ah, e esse terceiro? Esse terceiro eu não sei, deixa sem nada. Aqui agora olhando pro grandão. Eu sei que esse cara aqui de baixo, ó, ele é metade do meu lado da base, né? Esse cara aqui vai ser metade de 12. Então ele vai ser 6. E agora eu já tenho todas as informações que eu preciso. Para resolver, sim, vou botar os triângulos separadinhos para a gente ver a semelhança e fazer o Pitágoras bonitinho, tá bom? Pega um aqui, vem para cá, tô desenhando o menorzinho. Desenho o menorzinho e agora eu vou desenhar o grandão. Aqui. Aqui é 90 graus. E ficou muito grande. Vamos diminuir isso. Aqui é 90. Aqui é 90. Beleza. Quem que seria esse lado do pequenininho aqui? Ó? Esse lado do pequeno, 8 menos R. Show. Esse cara aqui do pequeno é exatamente o R. Legal. No grandão. Esse cara é a altura da pirâmide, né? É aquele segmento todo. A altura é 8. Então aqui eu boto 8. Esse cara aqui embaixo é 6. Então aqui eu boto 6. Você percebe, você consegue descobrir. Lembra que o primeiro passo é Pitágoras, né? Você consegue descobrir qual dos triângulos que eu vou fazer Pitágoras nesse caso? Dá uma pensadinha em qual dos dois que eu faço Pitágoras. Deixa eu ler o chat aqui. Olha, a pergunta da Letícia é boa. Léo, quando fala que X figura está circunscrita a Y figura. A ideia é assim, Letícia, ó. Tu sempre tem que tentar entender, interpretar quem que está circunscrito, né? Ou quem que está inscrito. Se você falar assim, ó, X está circunscrito, então você concorda que é o X que está circunscrito, né? É fácil de perceber isso. E sempre que o cara tiver circunscrito, ele está por fora. Essa é a ideia. E sempre que ele tiver inscrito, ó lá, X está inscrito. Então o X tem que estar dentro.
Legal? Você tem que perceber quem que está recebendo a palavra circunscrito e quem que está recebendo a palavra inscrito. Mas isso é fácil de perceber no texto. Seu exemplo ali é perfeito, né? X figura está circunscrita a Y. Então, o X que está fora, o X que é circunscrito. Tem que baixar o Ricardinho. É isso aí. Legal, Lê? Tenta dar uma praticada aí, mas a ideia é essa. É você ver, identificar quem que está inscrito e quem que é o cara circunscrito. Se falar X é circunscrito, não, X está fora. X é inscrito, então X está dentro. Legal? Tem que identificar quem que recebe essa palavra. Show? Vamos lá? Voltando aqui, a galera falou, o grande, perfeito, é o triângulo grande. Aqui eu botei uns valores bons, né? Você percebe que eu escolhi os caras certos para fazer a questão. Esse triângulo não é o 3, 4, 5, mas é um derivativo dele. Olha lá, aqui é 2 vezes 3, aqui é 2 vezes 4, então aqui tem que ser 2 vezes 5, 10. Não é o 3, 4, 5, mas é o 6, 8, 10, tá valendo, né? Esse aqui não vou fazer pitch, é muito ruim, deixa lá em branco. Bora achar a semelhança entre eles, porque eu sei que eles são semelhantes. Já fiz o pitch, bora achar a semelhança? Vamos lá. Já tem um ângulo igual, que é o ângulo de 90. Quem que será o outro ângulo igual entre eles? Olha lá, volta para nossa pirâmide aqui. Esse ângulozinho, se percebe que no pequeno é esse cara, ok? Só que esse ângulozinho também está lá no grandão. Olha lá, também é esse carinha aqui, ó. Então você tem aí ângulos iguais nos dois também, né? E aí fechou, né, sala? Se eles têm um 90 igual e esse ângulo é comum para eles, poxa, o terceiro ângulo também tem que ser igualzinho. Massa? Agora é só você montar a proporçãozinha. Olha que legal. Fraçãozinha, simbora. No pequeno, o oposto a 90, 8 menos R, dividido. O oposto a 90 no grande, 10. Igual. O oposto a nenhuma marquinha no pequeno, R. Você percebe que eu escolho os ângulos bons, né? Ah, Léo, por que que tu não pegou uma marquinha? Poxa, porque é inútil. Quem que é o oposto a uma marquinha? Não sei. Aí vai ficar uma incógnita a mais? Pô, não é legal. Então sempre pego os caras que eu conheço. Ou que eu quero, né? Oposto a nenhuma, R. Tá lá. Oposto a nenhum número grande, 6. E você percebe, Sala, que dessa continha, dessa equação, a gente vai achar o R. Porque só tem ele de incógnita. Show? Multiplica cruzado aí. 6 vezes 8, isso é 48. Menos 6 vezes R, 6R. Igual 10 vezes R, 10R. Isso é 48 igual, soma aí 6R de ambos os lados, vai dar 16R. R é igual 48 dividido por 16, e isso é igual a 3. Então, fechou. Eu matei aqui o raio da nossa esfera inscrita, lembrando que está errado, depois eu mudo no seu PowerPoint lá. O raio da esfera inscrita é de 3 unidades de comprimento, né? Já que ele não deu nenhuma unidade. E aí, fui claro? Deu para entender? Isso aqui é para ser extremamente difícil, tá? Você percebe que eu fui com muita cautela, muito devagarzinho, fazendo tudo separado para que você tenha a maior chance, a maior probabilidade de entender o exercício. Legal? Para não falar que eu não penso em você, eu botei um para você tentar. Aí, né? Ah, Léo, faltou o gabarito. Pá, depois eu boto o gabarito dele no seu PowerPoint também. Eu realmente esqueci de botar. Mas tem um aqui, opa, tem um para você tentar. Legal? Temos aí 6 minutinhos, eu quero te mostrar os últimos casos, pra gente encerrar e ir para casa, tomar um cafezinho e descansar. Mas esse aqui é a mesma coisa que o outro, só que ele envolve cone, mas enfim, você consegue lidar bem também. Ó, o outro caso, percebe que mudou, né? Antes, o que que eu tinha? Volta para cá. Eu tinha uma esfera inscrita no cone. Então, Letícia, já percebe ali, ó, esfera inscrita. Então, tem que ser a esfera que está dentro. Já estamos em casa, né, Elita? É verdade. No outro caso, eu sempre te falei que se a gente vê um, a gente vai ver o oposto, né? Esfera inscrita, esfera dentro. Agora a gente vai ver a esfera fora. E é o que acontece. Cone inscrito numa esfera. Se é o cone que está inscrito, então o cone que está dentro. Olha só que legal, que bonitinho que fica. Léo, e o que eu faço quando aparece isso? Normalmente a gente chora, né? Para matar isso aqui a gente tem que chorar um pouquinho. Não, eu tô zoando. Esse é mais fácil que o outro, tá? Esse não envolve semelhança. Esse é apenas um Pitágoras. Como é que eu posso relacionar todo mundo aqui? Te conto. Olha só. Em um clique só já apareceu tudo, né? Acabou todas as minhas meu suspense aí. Mas, cara, o triângulo que a gente pensa, Sala, é esse triângulo aqui, ó. Léo, por que esse triângulo? Pô, porque ele é um triângulo relativamente bacana, né? Ele é legal pra gente trabalhar. Pense comigo. Quem que vai ser esse segmentozinho? Ô, droga. Esse segmentozinho aqui. Eu quero descobrir esse segmentozinho usando os elementos dos caras. Usando elementos da esfera e elementos do cone.
Olha como é fácil a gente pensar nele. Quer dizer, fácil nem tanto, né? Mas olha que legal que é a gente pensar nele. Se eu pensasse nesse cara todo aqui, ó, concorda que ele seria a altura do nosso cone, né? Esse cara todo é a altura do cone. Esse cara que eu quero tirar fora, esse cara que eu quero tirar fora, não é h sobre 2. Esse cara, olha lá, para ser h sobre 2, nem sei o que tinha que ser, nem sei o que tinha que fazer para ser h sobre 2 aqui, ia ser confuso, né? Esse cara que eu quero tirar fora da altura, esse cara aqui, ele é exatamente o raio da minha esfera. Concorda? Olha lá, do centro até a esfera, esse é o raio da esfera. Então, ó, esse cara aqui é o raião. Então, o que é esse segmento azul aqui embaixo? Quem que vai ser ele? Pô, Léo, esse cara aqui ele vai ter que ser o todo, que é H. Todo, que é H, menos o meu raião, né? Vou botar esse H minúsculo aqui. Aí. Show? Olha lá, o todo era a altura do cone, menos o raião da esfera. H menos R. Compreendeu? Massa? Legal, legal. Agora, quem que seria esse cara aqui, ó? Esse cara daqui. Pô, esse cara, ele é claramente, sai do centro, vai até a esfera, esse cara é claramente o raião, né? Ele é o raio da nossa esfera. Sai do centro e vai até tocar na esfera. Ele é o raio dela. Então, nesse triângulo, pô, esse triângulo é massa. Envolve o raião, envolve a altura menos o raião. Agora, se eu conseguir achar esse cara aqui de baixo como sendo um dos elementos deles, pô, também fica show, esse triângulo é perfeito. E sim, né? Esse cateto aqui de baixo é um dos elementos do cone. Quem que vai ser esse cateto aqui de baixo? Pô, ele vai ser o raio da base. Concorda? Olha lá, o nosso Rzinho. Esse cara aqui é o raio da base do cone. Então esse triângulo é perfeito pra gente. Porque a hipotenusa é o raião, show. Um dos catetos é a altura menos o raião, show. E o cateto aqui de baixo é o rainho, show também, né? Não tinha uma proporção que era colchete aberto. Não sei. Ou que é melhor, colchete. Se pensar em conjuntos, aí é o colchete aberto. Se pensar em coisa, é o colchete fechado. Mas tá bom, esse é o triângulo massa. Então, para você relacionar esses caras, Sala, é só você fazer um ali. Pitágoras, né? Tu faz o pitch e relaciona esses caras. Legal. Ó, uma questãozinha aqui pra gente finalizar. Temos 2 minutos e vou fazer ela correndo. Meu Deus, socorro, é nóis. Ó lá. Um cone circular reto. Ó, pensa um cone circular reto. Lê com calma as coisas. Beleza, é um cone retinho. Está inscrito. Então, o cone está inscrito, quer dizer que o cone está dentro. Está dentro de quem? De uma esfera. Já vou até desenhar para você. Ó, um cone dentro de uma esfera. Ah, não, por que você não fez na mão? Porque eu sou esperto aqui, sou ligeiro, né? Botei um desenho. Aí ele fala, né, a parte de ser inscrito, o vértice do cone e a circunferência que delimita, blá, 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 estão sobre a esfera. Legal, ele só tá te contando como é que eles estão inscritos. Mas isso pra gente já viu. Se a medida do raio da esfera é 3, legal. Isso aqui é bom de sublinhar, porque a gente vai ter que usar, né? Ó, raio da esfera é 3. E a medida da altura do cone, a medida da altura do cone, esse cara, é 2/3 da medida do diâmetro da esfera. Poxa, olha o que ele contou. Ele falou que nossa altura é igual a 2/3 do diâmetro. Sala, quem que é o diâmetro da esfera? Poxa, se a esfera tem raio 3, quer dizer que o diâmetro vai ter que ser 6, né? É 2 vezes o raio. Então a altura vai ser 2/3 do diâmetro. 2/3 vezes 6. Lembrando que calcular a fração de algo é você multiplicar. 2/3 de 6. Multiplica. Simplifica o 6 com 3, dá 2. 2 vezes 2, 4. Então eu sei que a nossa altura, olha lá, é 4. Vou até botar aqui, ó, a altura. 4. O que mais? Tá, se a medida da altura do cone é igual a 2/3 da medida do diâmetro da esfera, show. Então, o volume do cone é... Ele quer saber o volume do cone. Legal. Vou botar aqui, volume do cone. É isso que ele quer saber. Sala, qual foi o triângulo que eu mandei você pensar aqui para você relacionar todo mundo? Aí acabou nossa aulinha já, mas não tem problema. Só vamos finalizar aqui. Que foi o triângulo que eu pedi para você pensar? É esse triângulo aqui, ó. Esse menorzinho, né? Que relaciona todos os caras. Ó que legal. Aqui embaixo é o raio da base, que a princípio ele não me deu no texto. Então eu vou chamar aqui de R. Rzinho. Esse cara aqui de cima, a minha hipotenusa, é o raio da esfera. E o raio da esfera ele falou que é 3. Então,
Aqui vem um 3. Quem que é esse segmentozinho aqui? Pô, esse segmentozinho, ó lá, ele vai ser a altura completa, né? Menos o raio da esfera. Ó, a altura completa menos o raio da esfera. A altura é menos 3. Então aqui vai ser 4 menos 3, que dá 1. Show? Montamos o nosso triângulozinho aqui. Tá massa? Legal. Então poderia fazer um Pitágoras para descobrir o nosso raiozinho, né? Aí olha que massa, fazendo um pouco rápido aqui então. Faz um pitch ali. Ó, 3, 1, monta. Faz um pitch, né, para descobrir o Rzinho. Ó lá. Chego aqui, R quadrado é igual a 8. Ah, agora tira a raiz, Léo. Vou ser um pouco mais esperto, tá? Não vou tirar a raiz aqui. Por quê? Olha o que a gente quer. A gente não quer o volume do cone? A gente não quer o volume do cone? E como é que a gente calcula o volume do cone? É a área da base vezes a altura. E na área da base, Sala, ele já usa R ao quadrado, né? Então eu não vou descobrir quem que é o Rzinho e depois elevar ele ao quadrado. Poxa, se eu já sei ele ao quadrado, deixa ali. Uma manhãzinha para ficar um pouco mais rápido as nossas contas. R ao quadrado é igual a 8. Legal. Fazendo o volume do cone. Área da base vezes a altura. A base é uma circunferência. Π vezes R quadrado vezes a altura, legal, sobre 3. O π a gente deixa. O R quadrado eu sei que é 8, vou substituir. A altura eu sei que é 4, vou substituir e fazer as contas. Olha lá. R quadrado botei 8, altura 4, foi. Isso dá 32π sobre 3. E acabou. Resolvemos a continha. Terminamos aí o nosso exercício. E por incrível que pareça, essa foi a primeira aula ao vivo que eu consigo começar e terminar ela bonitinho, do jeito que eu queria, né? Então essa aula aqui fluiu do jeito que eu queria, velho. Por que dividido por 3? Porque é o volume de cone, Ana. O volume de cone é a formulazinha, a gente divide por 3. A ideia é assim, né? Se não for prisma, divide por 3. Essa é a regra que a gente criou. Cone não é prisma, então a gente divide por 3. Tá? Fala aqui. O que eu queria perguntar é que lembro que tinha a proporção 2R 3x. Ah, isso aí, aqui aparece a matrícula da pessoa, né? Mas para quem fez essa pergunta, isso é para quando a gente tem triângulo equilátero, né? Ali a gente não tinha um triângulo equilátero. Então não existia essa proporção, tá? Se fosse ali um triângulo equilátero, aí existia essa proporção, tudo bem, podia pensar assim, mas nem sempre será. Legal? Tudo bem? Então, galerinha, encerramos a nossa aula. Pô, legal, a aula fluiu bem aí do jeito que eu queria, exatamente o slide todo. Os indicados estão aqui para você brincar, né? Aí em casa depois. E a gente vai encerrando. Um beijão para você. Vou parar a gravaçãozinha. Vamos lá. Parei. Valeu.